Povo de Deus, Provérbios 16: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quem é esse homem aqui? É o homem individual? Cada homem individualmente? Ou isso aqui é um plano mais nacional? Né? Então, a palavra de Deus é para um povo. Os projetos de Deus é para um povo. É isso? Isso pode ser aplicável, sim, de repente, em algum projeto especial de Deus na sua vida, mas me parece que tem muito a ver mais com uma nação, tem a ver mais com as nações, com um projeto macro, mundial, porque Deus é o dono das nações. Deus comanda as nações, os projetos dele são para uma nação, para um povo. É um projeto para um povo que abençoa a todos e também castiga a todos, se for o caso. Nós temos o hábito de muitas vezes de ver as coisas muito dentro da nossa família, de nosso povo, coisa bem restrita. Sim, Deus tem projeto, tem dons, tem espaço no seu filme, no seu trabalho individualmente, mas essencialmente o seu projeto é macro. Então, no final de tudo, dá o que ele quer. Só que nós não podemos falar também que um resultado de hoje é o que Deus quer. O resultado de hoje pode ser só mais uma peça, só mais uma ponte que vai nos levar para o outro lado. Pode ser uma interrogação e um ponto e uma vírgula, mas não o ponto final do projeto. Então é muito complicado você querer definir resposta de Deus. Nós sabemos que no final vai dar o que ele quer, vai dar o plano dele, mas nós não sabemos que plano é esse e precisamos nos manter confiantes que o plano é bom e que no final de tudo o filme será bom para todo mundo. Versículo 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Claro, aos próprios olhos. Por isso precisamos a, a, nós precisamos ter outros olhos, que aí vem o que nós temos que falar nos outros capítulos, os conselheiros. Porque os nossos olhos, nossos projetos, sempre vai ser bom. E nós estamos inseridos no contexto, emocionalmente, sabe? De forma limitada. Então, já que os nossos olhos sempre vai ser aos nossos olhos bom para nós mesmos, é importante termos olhos de outros, que vão ser olhares diferentes. Versículo 3: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, é o tempo todo na dependência do Senhor, sabendo que eu tenho olhos fracos, sabendo que os meus olhos tendem a me favorecer, não é isso? Entendendo que eu sou pó, sou limitado, eu vou buscar o tempo todo ali, né? O Senhor, a confiança na direção dele, né? Tudo aquilo que eu sonho, sempre buscando entender se os meus atos, se os meus projetos, se os nossos projetos estão de acordo com a palavra dele, sempre focado nele como filtro, né? Como aquele que vai purificar os nossos caminhos. Sempre entendendo que nós temos tendências humanas, avaliações humanas e sempre buscar nele. Aqui na palavra-chave da Bíblia Plenitude, a palavra confiar, confia, é galau, dá ideia de rolar, entregar, afastar, remover. Entendeu? O galau, no caso, refere-se ao rolar a pedra da boca do poço. Entendeu? O opróbrio do Egito é removido de sobre Israel. Foi, no caso, removido, né? Então, nesse texto, segundo a Bíblia Plenitude, o leitor é encorajado a entregar as suas obras aos cuidados de Deus. Aos cuidados de Deus. A imagem é a de um camelo sobrecarregado com uma carga pesada. Quando a carga está para ser removida, o camelo ajoelha-se, inclina-se para o lado e a carga desliza. Então, muitas palavras são derivadas de galau, entre as quais está galgal,
que tem a ver com roda ou redemoinho, né? Então, é o Deus, é você confiar, né, para que Ele venha a estabelecer as suas obras, os desígnios, e venha tirar o peso das tuas costas, né? Porque você está carregando o peso da responsabilidade que não é sua. Lembra daquela canção? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Então você faz a obra de Deus, é, anda em santidade e deixa que Deus vai fazer a parte dele, as coisas acontecer de acordo com a palavra dele, ok? Versículo 7: sendo o caminho dos homens agradáveis ao Senhor, este reconcilia-se ele com os seus inimigos. Então Deus é aquele que pode trazer de novo o relacionamento, ou quebrados, ou pessoas que antes eram opositoras, ferrenhas. Deus pode trazê-la à amizade, porque às vezes o outro também ele é opositor, mas ele é opositor na ignorância dele. Assim como nós temos nossas ignorâncias, ele também tem, mas é um opositor que tem a sua ignorância, mas é um temente a Deus, sabe? Quer fazer a vontade de Deus, é errante, mas quer fazer. E Deus está vendo o coração dele lá também como errante, e está vendo lá de cá também como um coração temente ao Senhor. Então um lado está com a razão, o outro lado não está com razão, mas aquele outro lado que não está com razão, ele tem um coração temeroso. Então Deus pode olhar aquele coração e ver que apesar de errado, tem temor, ele pode reconciliar. Essa me parece ser a ideia do texto. Versículo 8: melhor é o pouco havendo justiça do que grande rendimento com injustiça. Não há a mínima dúvida disso. Só que a maioria das pessoas prefere ter muito com a injustiça do que ter pouco com a justiça. E sabendo que aquele ditado, apesar de ser um ditado, ele tem tudo a ver com a Bíblia, né? O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Não é isso? Então você pode ter realizações mesmo com pouco. Já falamos no outro áudio, no outro vídeo. A questão não é muito, não é pouco. A questão é como você administra esse muito e esse pouco. Ok? 9. O coração do homem traça os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. É a mesma coisa lá, praticamente, do versículo 1, né? Agora só, o Senhor dirige os passos desse homem que é temente, que esse homem que anda em santificação. Tem muita gente com vida relaxada, sabe? Descompromissada com o reino, com atitudes erradas, sabe? Uma vida bem, bem trivial, mas trivial do trivial. Aí se declarando aí que tudo que ela faz é direcionamento do Senhor. Você olha para a vida da pessoa, tu não vê espiritualidade nenhuma nela, tu não vê temor, tu vê um relaxamento enorme. Aí tu vai conversar com a pessoa e fala, não, tudo que eu faço é ora a Deus e Deus dirige meus passos, tudo que eu faço é sob direção de Deus. Pô, mas Deus está dirigindo nisso? Então tu vê que a pessoa tem uma vida relaxada, mas ela acha que a vida dela todinha é direcionada por Deus. Então aqui é dentro de um contexto de uma vida que tem, sabe, uma base com Deus. E que não é só a base de falar, nós vemos isso na pessoa. A pessoa tem postura para aquilo, a pessoa se interessa naquilo, ela dá testemunho daquilo, percebe? Versículo 15: o semblante alegre do rei significa vida. Não sei porque eu anotei isso aqui, fiz uma rabisquei aqui, é isso? E na verdade nós já sabemos, lá no outro texto fala que o coração alegre formoseia o rosto, não é isso? Isso é uma grande verdade. Versículo 16: quando melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então é melhor a sabedoria do que o ouro, é melhor a prudência do que a prata, segundo Provérbios. Mas será que eu e você pensamos assim? Você acha realmente que é melhor adquirir a sabedoria do que o ouro? Você acha verdadeiramente que é melhor adquirir a prudência do que a prata? Ou será que, que não, é o contrário? Ou mesmo achando ser melhor, como é que nós nos comportamos com relação a isso? A questão não é só, primeiramente, o primeiro passo é, eu entendo que é assim? Entendo. Segundo passo mais importante, eu vivo de acordo com como eu entendo? Aí esse é o passo mais difícil de chegarmos. Não é isso? É um desafio de todos nós.
18. A soberba precede a ruína, a altivez e a altivez do espírito a queda. Então, o provérbio fala muito de soberba, muito, né? Na verdade, a Bíblia é recheada disso, né? Mas mesmo assim, o que nós mais vemos são pessoas soberbas. A soberba precede a ruína, né? Então, antes a pessoa que é arruinada, ela vai passar pelo processo de soberba. A soberba já está indicando que a pessoa está indo para o caminho da ruína, né? E o que tem de soberba em nossa política, o que tem de soberba em muita liderança, não é isso? E também, muitas vezes, tem soberba em pessoas que socialmente são simples, intelectualmente são simples, né? Financeiramente são simples, mas a soberba no coração. E vai vir a queda, é certo disso. Mais cedo ou mais tarde, a queda vem. O que atenta para o ensino, acha o bem, né? Você é uma pessoa que se atenta para o ensino, verdadeiramente você se interessa pelo ensino, que aquele que atenta para o ensino acha o bem. 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Isso aí é o que mais temos falado nesse capítulo 15. No capítulo 15 foi falado sobre isso. Não é isso? E outros capítulos falam sobre palavra. Fala muito, o provérbio fala muito sobre palavra, né? Eu estou até surpreso que até aqui eu tenho visto mais falar sobre a palavra, sobre a paciência, sobre outros temas, e estou sentindo falta daquela nossa percepção inicial da palavra ser muito mais forte, o temor do Senhor. O temor do Senhor tem em provérbio, mas parece que se nós fizermos uma estatística aqui, talvez até a fala, né? A forma como você fala e a soberba, né? Essas questões do ensino, de repente tem até mais abundância que a expressão temor do Senhor. Não sei não, hein? Primeiro, nesses capítulos aqui, nós tem falado muito sobre essa questão da fala, do que você fala, não é isso? Do cuidado com a sua fala. E isso tem sido muito abundante. Então, as palavras agradáveis tem a ver lá com esse versículo 24, tem a ver com o capítulo 15, versículo 1, capítulo 15, versículo 23, capítulo 15, versículo 32, capítulo 16, versículo 32. Que tudo fala na forma como você vai se expressar. Falamos no outro capítulo, né? Nós temos dois desafios. De nós não partirmos de nós a ofensa, a palavra maldada, nós trabalhamos para não partir de nós. E o segundo e mais difícil desafio é quando partir do outro, nós reagimos da maneira correta. E não no mesmo nível. Não pagando mal com mal. Não querendo justificar o erro com o outro. Percebe? Ok. Encerramos aqui então com o versículo 32, que nós já citamos lá no capítulo 15. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então é melhor o longânimo do que o herói da guerra, né? Olha que naquele tempo tinha muita guerra, né? E o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Então o fortão, porque o herói da guerra, o general, é isso? O rei, o general que liderava a guerra, né? Ah, e ele, na sua liderança, ele tomava a cidade, e era uma pessoa muito prestigiada. O general de um exército era muito prestigiado. O rei que estava lá era muito prestigiado. Mas melhor que tudo isso aí, que é tão alto, tão estimado pelo povo, é aquele que domina o seu espírito. Que seja isso, que permaneça sendo isso a nossa vontade, nosso esforço, de nós não dominarmos, cuidarmos de nossas emoções, da forma como nós falamos e principalmente da forma como nós reagimos. Um grande desafio. Mas só em não desistirmos já é muita coisa. Que possamos cada vez mais nos aproximarmos desse alvo e ao olhar para trás percebemos que já não estamos mais aonde estávamos antes. Pense em todas essas coisas e que Deus